Boa tarde, amigos do CISO Advisor. Boa tarde, audiência do CISO Talks. O nosso CISO Talks de hoje traz o Rafael Salgado. Rafael Salgado é um dos diretores da Network Secure, que é uma das principais empresas de cibersegurança do Nordeste e, quiçá, agora do Brasil. Vocês vão entender por quê. Vou pedir aqui para o Rafael, ele próprio, se apresentar. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, meu querido Paulo, e boa tarde a todo mundo que está vendo e escutando, né? A gente estava comentando, eu gosto da palavra audiência, remete a um pouquinho dessa alma mais antiga que a gente tem. Eu sou Rafael Salgado, eu gosto de me definir principalmente como pai de dois, marido de uma, né? É o meu principal trabalho hoje, e tenho o privilégio hoje de estar como CRO, né? Ou CRO, como quem quer colocar o termo bonito, em inglês, que nada mais é do que está assumindo hoje a diretoria comercial e diretoria de operação, ou como a gente trata aqui dentro da Network, a gente ser responsável pela promessa e pela entrega ao mesmo tempo. E aí tivemos já algumas grandes conquistas, e terminando um pouquinho dessa minha apresentação, é toda vez que eu olho no meu LinkedIn e eu me assusto que eu já estou há mais de 20 anos fazendo esse mesmo trabalho. É um bom sinal, né? Eu considero um bom sinal. E Também. a gente conhece a Network Secure há bastante tempo, a gente tem visto a trajetória dela e existe agora um fato novo que é muito relevante na trajetória da empresa, que é a certificação ISO que ela acaba de conseguir. E eu queria perguntar para você, Rafael, assim, qual que é o diferencial apontado para a certificação é que ela não se restringiu à área administrativa, como muitas vezes acontece, porque ela foi aplicada diretamente ao núcleo do SOC, né? E por que essa escolha estratégica foi importante? O que ela representa em termos de compromisso com a segurança dos clientes? O que você consegue nos contar? Legal. Existem alguns pontos quando a gente fala dessas validações grandes de mercado, né? E a ISO é uma delas, algumas outras certificações, seja uma certificação. Certificação você pode tirar do profissional, da empresa, do serviço, do processo e de várias coisas. E a gente, quando começa a fazer trabalhos próprios dentro da empresa, a gente vai buscando essas validações e como que a gente acredita que entrega para o mercado, para depois chegar no momento para ver como o mercado enxerga que a gente entrega, né? Uma das decisões que a gente tomou quando a gente partiu para a ISO foi que, dentro das escolhas e planejamentos da gente, a gente queria ter algo que fosse nosso. Nós somos uma empresa integradora e a gente trabalha com os principais fabricantes de cibersegurança do mercado, só que a evolução natural de uma empresa como a gente é você passar a fornecer o seu próprio produto. E geralmente empresas como a gente, elas fornecem produtos de serviço, né? É onde está aquela excelência, é onde te permite fazer um desenho que te cabe e que você consegue atingir o seu mercado. E esse produto é o SOC, né? O Security Operations Center, que é o que a gente veio a ofertar. Só que desde o primeiro momento que a gente começou a desenhar um SOC para ofertar, e o SOC ele é uma coisa muito conceitual, ele pode ter diversos módulos, ele pode começar bem pequenininho, ter uma série de coisas, ele nasce conceitual e agregando-se com vários tipos de ferramenta. A gente disse assim, olha, a gente quer fornecer um serviço de excelência, a excelência está pregada na nossa parede, literalmente, né, ele é um dos nossos valores pregados aqui dentro. E a gente disse, se for para um dia a gente partir para uma certificação, que ela não seja mais um papel na parede, que ela seja de fato e que ela seja de verdade. E aí, falando um pouquinho sobre isso, você pode certificar diversas coisas e dizer que tem uma certificação e elas são válidas, ok, e funciona desse jeito no mercado. Então, o que acontece? A gente pode partir de uma certificação como a ISO 27001 pegando um processo. Vou pegar aquele processo, vou pegar aquele negócio, vou pegar aquele produto e vou fazer a certificação dele. Quando nós optamos por fazer a certificação e a gente se deu um deadline para ter a certificação, a gente disse assim, se for para a gente entrar na brincadeira, a gente vai certificar o SOC de ponta a ponta, desde o primeiro atendimento até o plano de continuidade que a gente tem nele, desde a forma que a gente atende o cliente até a forma como a gente sustenta a nossa infraestrutura e mantém tudo isso rodando. Então, talvez por isso
a gente se coloque hoje numa posição tão importante com aquilo que a gente oferece. Porque o que nós fizemos foi de uma forma muito humilde, mas respeitando a nossa caminhada, submeter todo o trabalho que a gente fez a uma entidade internacional de verificação, né? Então, não somos mais nós falando e dizendo ao mercado que a gente acredita no que a gente oferece. Agora, a gente tem uma acreditação de fora para dentro também. Eu queria fazer uma pergunta para você. Tem muita empresa por aí, a gente conhece, que apresenta aí os seus certificados nos seus processos, nos seus RFPs, nas suas concorrências. E, pelo que você está contando, certificar um SOC inteiro, todos os processos do SOC, não é uma coisa pequena, nem que se faz em curto prazo, e eu tenho certeza que não é barata, custa um monte de dinheiro isso daí. Mas eu queria saber com você se, quando a gente olha para uma empresa que tem um certificado, a gente pode entender que nem sempre esse certificado é para o SOC inteiro, às vezes é para um processo só. Eu tenho uma máxima que eu converso com todo mundo que está no meu time, que é: eu acredito que todo mundo, do concorrente ao amigo e ao parceiro, todo mundo sai de casa para fazer o seu melhor e entregar de forma honesta, né? Então, assim, acredito que todas as pessoas que partiram para tirar uma certificação, elas têm um motivo, têm um porquê e têm o seu próprio planejamento dentro da empresa. O que a gente tem que se atentar é qual é a profundidade dessas certificações e entender que solução é uma luva que tem uma mão que sempre vai caber dentro dela. Então, a gente fala mais em abrangência de certificação do que dizer que uma é melhor do que a outra dentro do escopo, né? E aí eu vou usar as palavras dos próprios auditores, quando estiveram aqui, que olharam o tamanho da abrangência que a gente escolheu, que eles disseram assim: vocês criaram complexidade para vocês mesmos, né? E essa era a nossa intenção. Não é que a gente queria aqui ficar bem na fita e dizer, a gente foi lá porque a gente queria fazer a forma mais complexa, mas é porque realmente a gente acreditava que se fosse para a gente entrar nesse nível de acreditação do mercado, a gente queria ir de uma forma completa e plena, entendendo que de ponta a ponta a gente ia ter essa certificação. E isso garante para a gente que quando a gente vai conversar com os clientes da gente, a gente consiga ofertar de fato algo maduro, né? Porque o próprio conceito de segurança, de seguro no Brasil, ele ainda não é um conceito muito bem definido. O brasileiro não tem cultura de comprar seguro, né? A gente hoje mal tem seguro de carro, briga porque acredita na saúde para ter um seguro de saúde, mas poucas pessoas têm seguro de vida, seguro residencial, entre outras coisas. Cibersegurança é a mesma coisa, ele é um seguro, né? Então, a gente precisa ter alguns artifícios externos para quebrar essa cultura dentro do nosso país e conseguir fazer essa venda. Então, a gente precisa garantir que os nossos clientes estejam entre, vou usar um trocadilho com a palavra, seguros ao comprar da gente, né? E isso é o que esse tipo de certificação. Então, sim, a abrangência faz com que a gente aumente esse nível de sensação de segurança, por acreditar que uma outra pessoa, além daquela relação que eu estou com o meu cliente, veio aqui e certificou de que aquilo que ele almeja comprar com a gente tem uma qualidade. E essa qualidade não é atestada pela gente, né? Ela não é dita pela gente, ela é dita por um órgão externo. Tá certo. Bom, agora que a gente já falou bastante do conceitual, eu queria perguntar para você assim, para aquelas organizações que são já clientes da sua empresa, ou que virão ser clientes da empresa, o que é palpável em termos de benefício, de prático, tangível, como é que isso vai melhorar para o cliente? A gente, na área de cibersegurança, a gente tem um negócio chamado de jornada de cibersegurança, né? A jornada ela é um contexto que ela diz que todo mundo está em algum ponto da jornada mais ou menos maduro. Por que eu estou falando isso? O SOC ele está dentro dessa jornada. Qualquer serviço de cibersegurança vai estar em algum ponto dessa jornada. E aí, pegando os dois pontos, clientes que já estão com a gente e passaram junto com a gente desse benefício da gente ter agora um SOC certificado, e no meio do caminho eles contrataram um SOC que não era certificado e agora tem um SOC certificado, e os próximos que vêm a comprar da gente. Quando a gente está falando hoje de cyber, principalmente voltado para essa área do monitoramento do SOC,
a gente começa todas as discussões com um lugar comum ali de falar de regra, de falar de ferramenta, de falar de processo, de falar de todas essas outras coisas. A partir do momento que a gente domina aquilo, a gente começa a falar de negócio. E aí eu converso diferente com um cliente que é de indústria, eu converso diferente com um cliente que é de varejo, eu converso diferente com um cliente que é de governo, e eu converso diferente com um cliente, por exemplo, que ele é de finança. A partir do momento que eu pego aquele super lugar comum, né, que vem um órgão internacional, ele estabelece todos os processos que nós desenhamos e a gente coloca à prova aqueles processos, os clientes da gente, sejam os de dentro de casa ou os de fora, que ainda vão fazer parte da nossa parte de parceiros, eles podem olhar e ter a certeza de que aquilo que nós estamos prometendo, independente se o que a gente está mostrando para ele está na camada da infra básica, do processo, do software ou da valoração de negócio, que tudo aquilo tem uma adesão muito grande com a realidade da entrega. Por quê? Porque essa entrega foi atestada por alguém. Né? Então, ele deixa aquela frase que o mercado tanto usa, quer dizer, papel aceita tudo. O nosso papel, ele é certificado. Né? Então, o que a gente entrega, e aí por isso hoje estou com esses dois chapéus aqui dentro, o que a gente promete, de fato, é o que a gente entrega. E a gente vai evoluir, tá dentro dessa jornada junto com os clientes da gente. Tá certo. Bom, vamos dizer que agora a Network Security tem esse papel, que é um papel importante, tem uma condecoração, vamos dizer que ela passou num vestibular complicado, né? Isso muda, como é que isso aperfeiçoa ou melhora a exposição da empresa no mercado? Ótimo. Sim, nós, do nosso lugar, a gente tem que entender de onde a gente fala, né? Isso é bem forte dentro do nosso país. Nós somos uma empresa do Nordeste, né? O Nordeste hoje se posiciona, e principalmente o Ceará, como um grande hub de tecnologia. Mas isso nem sempre foi assim. A gente precisa cada vez mais ir fincando o nosso lugar dentro do mercado e provando cada vez mais que a gente tem direito de estar dentro daquele lugar, né? Então, a gente consagra o serviço da gente. Aí foi muito interessante a palavra que você usou, que nós somos uma das principais empresas do Nordeste, quiçá do Brasil, para que a gente faça esse crescimento do nosso fornecimento de serviço. Não à toa, depois que a gente faz esse ajuste da nossa base, é onde a gente expande o nosso planejamento estratégico para outras regiões do país. Porque agora a gente já parte não mais de eu ficar gritando, né, aquela voz do deserto que grita dizendo eu sou bom. Alguém disse que eu sou bom, né? E o testemunho ele é sempre melhor quando ele vem de fora, né? O autotestemunho ele não é muito valorizado, né? Por todo o histórico que a gente vive no país da gente e pelo próprio conflito de interesse que pode ter para isso. Acho que isso é um dos principais pontos de importância desse grande vestibular que a gente fez, né? Quando ele tem um reconhecimento de fora, eu já parto de um local que eu não preciso mais convencer nem provar as pessoas disso. Alguém já tem esse convencimento e por isso que a gente parte para essas grandes certificações de mercado. E claro, quanto maior, mais complexo e mais difícil é de obter e assim tem que ser mesmo. A gente recebeu uma informação de que durante o processo os próprios auditores ficaram assim, agradavelmente impressionados, né, com a sinergia da equipe, a humanidade da equipe no processo, né, e como é que essa característica humana e de colaboração se reflete aí para os clientes que vão utilizar, ou que continuam utilizando o SOC da Network Security. Legal. Essa pergunta talvez seja uma das melhores que a gente está discutindo até agora, porque assim, todo mundo que se esforçar, que tiver disciplina, que fizer seu trabalho bem feito, ele tem a possibilidade de alcançar a mesma certificação. Ela não foi feita para ser impossível, ela foi feita para criar um alto nivelamento, né? Onde que a gente se diferencia de todo mundo que chegou na mesma linha de chegada? É como que a gente chegou, né? O que a gente deixou pelo caminho, né? Principalmente essa sensibilização que a gente cria de quando as pessoas veem o nosso trabalho.
E aí, nesse mundo que a gente está hoje, tem se tornado algumas grandes matérias que eu vi, principalmente essa semana, é da gente falar como é que fica o lado humano da gente, de fato, frente a todo esse avanço de tecnologia, de inteligência artificial, tudo aquilo que a gente vai colocando como mais, eu vou dizer plástico no sentido que tem uma capacidade de se moldar a tudo, mas como que a gente coloca a nossa capacidade humanizada em cima disso? Eu gosto da definição que eu tenho que dar para os meus filhos. Eu tenho um filho de 10 anos e uma filha de 8 anos, e eu tenho que explicar para eles o que é que eu faço, né? E eu digo que eu sou um resolvedor de problema. Para você resolver o problema, você tem que ter a capacidade de se conectar com outras pessoas. E se tem uma coisa que a gente vai enfrentar no mundo de cibersegurança, é problema. Né? Existem algumas frases do mundo de cyber que elas vão evoluindo, que antigamente se falava que não é uma questão de si, mas uma questão de quando você vai ser atacado. Essa frase mudou no último evento do Gartner que a gente foi agora, que ela disse que não é mais uma questão de quando, é uma questão de quanto tempo você aguenta. Né? Só hoje a gente entrou em 2 salas de crise com alguns clientes para poder acompanhar possíveis ataques e aí que se concretizaram ou não. Então, assim, a capacidade de um time operar junto, né, para dentro de um processo conhecido e certificado, enfrentar aquilo que a gente nunca viu, talvez seja o maior superpoder que a gente consiga fazer dentro de uma equipe. Porque a gente consegue obter uma certificação sacrificando todo mundo. E aí você vai ver histórico de várias pessoas que passaram por certificação, mas que foi altamente estressante, que ninguém se respeitava, e que teve que explorar muitos recursos, e que pessoas saíram. A gente fez um pacto aqui entre todos nós, que é, nós passaríamos, não seria fácil, a gente enfrentaria momentos difíceis e de estresse, mas a gente não perderia em nenhum momento a empatia, o respeito e o cuidado um com o outro. Porque sem isso a gente não cresce, a gente não vai para canto nenhum. Porque depois que os auditores saem, que o papel é certificado, ainda sobramos nós aqui dentro trabalhando 10 horas por dia, todo mundo junto. Então a gente precisa cuidar disso, e eu, principalmente enquanto líder de equipe, preciso operar dessa forma para que as pessoas continuem juntas, porque é isso que vai me dar a capacidade de ter uma próxima certificação, uma nova certificação, e enfrentar as crises que a gente vai enfrentar. Afinal, a gente é resolvedor de problema, né? É assim que funciona. Bom, esse é o cenário, né, dessa certificação, de como é que a empresa estava, como é que ficou, como é que é o lado do cliente, como é o lado interno da equipe. E agora eu queria te fazer uma pergunta, Rafael, sobre o futuro, né? Daqui para frente, como é que é o cenário, como é que são os rumos, quais são as expectativas agora com passado esse vestibular, né? Legal. Assim, existem alguns passos a dar, né? O primeiro, ele é muito feliz e muito alegre, que é a gente tem um sapato novo, a gente quer mostrar o sapato novo, né? E aí a gente faz questão hoje de propagandear o que a gente fez, mas com muito orgulho e muita humildade, né, sobre isso, mas reconhecendo todo o trabalho que a gente veio, é bom a gente ter isso. Esse é um dos primeiros passos da gente, a gente anunciar para o mercado isso que a gente tirou. Né, anunciar o quão é importante isso e fazer esse trabalho de conscientização que é tão importante. Mas quando você consegue uma coisa bacana, né, eu competi muito tempo na minha vida, e competição ela tem algumas fases, né? Primeira fase é que você se pergunta o que é que eu vim fazer aqui, eu não preciso disso. No meio dela você tem um certo reconhecimento e dizer, já passei agora da metade, vou continuar. Mas quando você vai chegando no final, você tem uma alegria de dizer, cara, ainda bem que eu vim, vou fazer outra. Né? Então, quando a gente passa por isso e a gente entende que é possível, com todos os seus intempéries, com todas as suas dificuldades, mas a gente reconhece a capacidade que a gente tem. A gente já acreditava, mas ela fica muito mais latente. Então, os próximos passos são as próximas certificações que a gente quer tirar. Né? Então, nós montamos, pós a certificação, uma área de governança focada aqui, só a tirar essas certificações de mercado. Então, não faz sentido a gente abrir quais são, né? Porque começa a ser movimento estratégico para a gente, mas a gente já tem 2 novas certificações em mente ainda para esse ano, e todas elas voltadas a processos críticos da gente. Então, a gente quer acreditar que a gente aprendeu como passa nesses vestibulares. Legal. Bom, eu queria agradecer aqui ao Rafael Salgado, que é o CRO da Network Secure, por detalhar essa novidade que foi a certificação ISO 27000, e tem muito número nessa 27.001. 27001,
E com a promessa de que outras virão e possivelmente 2 ainda esse ano, né? Exatamente. Eu que agradeço, Paulo. Eu que agradeço o contato, o carinho, né, a ótima condução dessa conversa e agradeço a todo mundo que ou assistiu ou ouviu a gente. Legal. Obrigado, Rafael. Obrigado à Network Secure pela gentileza da entrevista. Obrigado, meu querido.